Brasileira de Medicina Complementar é um tratamento que utiliza o olfato e as propriedades dos óleos essenciais, né? E a própria estrutura morfológica da palavra, né, o aroma mais a terapia ali, já remete a um tratamento pelo cheiro, ou seja, uma medicina natural alternativa e preventiva. Mas para quem acha que o tratamento de aromaterapia é só com o olfato, né, pelo fato de a gente falar em aroma, mais para frente a gente vai descobrir que não, tem outras formas de uso também. E a aromatologia é a ciência que estuda os óleos essenciais para fins medicinais. Então, é um estudo das propriedades e possibilidades que envolvem os óleos essenciais e que tem como base as pesquisas científicas. E temos aí relatos de uso de óleos essenciais há mais de 10 mil anos antes de Cristo. Faz tempo que fala-se óleo, que tem óleo essencial aqui pela Terra, né? Pode passar, por favor. E o que são os óleos essenciais? É o sistema imunológico da planta. São compostos aromáticos ou fluidos voláteis que evaporam ou são absorvidos rapidamente. Eles são extraídos de 10% das plantas do mundo. São 50 a 70 vezes mais potentes do que a planta, né? Então, os óleos essenciais, eles são substâncias solúveis e em óleos, né, eles se misturam, mas eles não se misturam com a água. Pode passar, por favor. Vamos falar aqui sobre o sintoma e a causa, né? O que os óleos essenciais fazem. Então, os óleos essenciais, eles contêm centenas de diferentes compostos e eles atravessam a membrana celular. Os óleos essenciais, eles atuam direto na causa dos problemas e não somente no alívio dos sintomas. Como exemplo, tem uma gotinha de peppermint, né, que é o nosso hortelã-pimenta, que ele é capaz de fazer 28 xícaras de chá, para você ver a potência do óleo essencial. E logo aqui embaixo a gente tem a folhinha, né, do hortelã-pimenta ampliado, onde a gente vê essas saquinhas, que aliás a gente está mostrando ali com o cursor do mouse, ali são os óleos essenciais. Então, quando a gente, né, faz assim com a mão, ou a gente quebra a folhinha, aquele cheirinho gostoso ali que sai, aquilo são os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles vão direto na causa dos problemas, né? Não somente nos sintomas. Pode passar, por favor. Agora vamos entender um pouquinho aí se existe diferença ou não entre a essência e o óleo essencial. A essência, ela é sintética, ela é feita em laboratório, né? Então tem ali aqueles componentes químicos, petrolatos, né? Esses são os que a gente sabe. Perfuma o ambiente, não tem benefício terapêutico e possui corantes artificiais. Já o óleo essencial, ele é 100% natural, ele é extraído de plantas, ele tem um benefício terapêutico, ele perfuma o ambiente e ele não possui os corantes artificiais, ele tem somente corantes naturais. Pode passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é o CPTG, esse 100% de grau de pureza dos óleos essenciais. Então, ali de acordo com o APRC, que é o Centro de Pesquisas de Plantas Aromáticas, 80% dos óleos essenciais, eles são adulterados de alguma forma. Então, só os óleos da doTERRA possuem o 100% de grau de pureza. Só eles possuem o selo CPTG, que é o Certificado de Pureza Atestado e Garantido. Então, olhando esse gráfico aqui do lado esquerdo, a gente vai ver que ali aquela parte cinza, né, uma grande parte dos óleos essenciais que estão no mercado hoje possuem componentes sintéticos. Alguns possuem ali, né, aquele mais verdinho também, né, uma quantidade razoável possui componentes alimentícios, né, aquele ali da cor mais avermelhada, meio uva, não sei, né, já é mais para uso tópico. E ali só uma pequena parcela, que é essa cor de laranja, que são os óleos da doTERRA, que possuem o padrão de qualidade, né, de pureza, atestado e garantido. Então, por que os óleos da doTERRA, eles são mais seguros, eles são seguros e são 100% puros? Porque eles são os mais testados, os mais confiáveis, as plantas são colhidas no habitat natural,
Tem a pureza garantida, livres de agentes de enchimento ou de contaminantes prejudiciais, e possui rigorosos testes de qualidade que asseguram a sua autenticidade e potência. Aqui eu tive a curiosidade de entrar nesse site, no Source2You, não sei se eu falei certo, tive a curiosidade. E tem muita informação boa ali, muita informação legal. Então, assim, nossa, fiquei encantada. Fiquei a tarde toda aqui brincando hoje. Né? Então, vai ter a história de cultivo, da colheita, do controle de qualidade dos óleos. Lá a gente fica sabendo sobre as parcerias, né, que são feitas de modo responsável, em mais de 45 países, né, que defendem as melhores sementes, o melhor solo e os melhores ambientes de cultivo. E nessas parcerias exclusivas, sabemos que os detalhes, eles importam desde o início ali, quando está começando a plantar. Então, vale a pena conferir esse site. Eu recomendo, vocês vão gostar. Pode passar para o próximo. Então, a coleta no país de origem, né? Então, as plantas utilizadas para produzir os óleos essenciais, elas são originárias de várias partes do mundo, né? Mais de 45 países. E o que acontece? A coleta, ela é feita no país de origem de cada planta, aumentando a eficácia, né, de cada óleo, porque ele está colhido ali no seu habitat natural. Ou seja, existe a preocupação de colher a planta no próprio habitat natural, como já foi dito. E hoje a do Terra, isso eu também descobri lá no site do Source2You, ela possui mais de 140 óleos essenciais diferentes, fornecidos por mais de 45 nações. Tem muita informação importante lá. Então, em média, a do Terra, ela realiza 176 análises ao longo da vida de um único óleo. Pode passar, por favor. Lá atrás, né, eu comentei que... Passou. Aí. Parou tudo aqui. Lá atrás eu havia comentado, né, que os óleos essenciais não eram só utilizados, né, de forma aromática ali na inalação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais outras formas de você estarem utilizando o óleo essencial. Então, tem a forma aromática, né, que a gente ou pinga na mão e você inala. Pelo difusor, né, que, no caso, como eu comentei, o meu está aqui, com o Wide Orange bonitinho aqui, para me deixar, né? Então, de forma aromática, eles servem para quê? Para abrir as vias respiratórias, para melhorar o humor, funcionou. E para refrescar o ar. Então, como exemplo, temos o Peppermint aqui, que ele ajuda a refrescar o corpo, ficar alerta, diminuir a tensão na cabeça, melhorar o humor e refrescar o ar. Também temos o uso tópico. O uso tópico apenas a gente recomenda, tem alguns óleos, como, por exemplo, o óleo de orégano. A gente fala que ele é um óleo quente, então é recomendado você estar carreando ele no óleo de coco, em algum óleo vegetal, né? Para não queimar a pele, principalmente quem tem a pele muito sensível. Então, qual que é um exemplo aqui de forma no uso tópico? Aplique na planta dos pés ou em áreas afetadas para suprir necessidades específicas. Temos como exemplo aqui o do Terra Deep Blue, que é um blend excelente, né, para atletas, para pessoas que têm artrite, artrose, enfim. Então, aqui é a forma de uso. Aplique antes e depois de se exercitar. Use para uma massagem calmante e confortante. Aplique nos músculos depois de um dia de trabalho pesado ou de carregar peso. E aqui temos também o uso através da ingestão. Sim, os óleos da Duterra, eles têm o aval da Anvisa, lembra que eu falei lá atrás do CPPG? Então, alguns têm o aval da Anvisa, sim, para ingestão. Então, a gente pode adicionar as nossas bebidas ou receitas favoritas. Como exemplo aqui, temos a Estrela da Noite, o On Guard. Então, tem um exemplo, uma forma de uso. Adicione de 1 a 2 gotas a uma jarra com água e maçãs fatiadas. Coloque uma gota no seu chá de gengibre para um toque especial. Essa semana que passou, eu estava sentindo a minha garganta arranhando, então eu peguei uma colher de mel, uma gotinha de On Guard, misturei tudo, no dia seguinte eu estava zerada. Recomendo. Pode passar, por favor.
Agora, como será que agem esses óleos essenciais no nosso corpo, né? Quão rápido eles atuam aqui no nosso corpo? Quando a gente inala ou, né, faz ali o uso tópico, em 22 segundos, as moléculas já alcançam o nosso cérebro. Em até 2 minutos, eles já estão na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos, eles já afetaram cada célula do nosso corpo. Então, é uma coisa muito boa, eu recomendo sempre. Não me canso de falar. Então, assim, a gente hoje ficou sabendo um pouquinho mais aí como a gente pode estar utilizando os óleos essenciais na nossa vida diária. E agora eu volto a palavra para a Liege. Obrigada. Linda demais. Daqui a pouco ela tá dando um banho aí em todo mundo, hein, Rita? Meu Deus, que bom. Isso que é a proposta do trabalho mesmo, de todo mundo estar aprendendo e compartilhando. Parabéns, gratidão pelas palavras. Pessoal, para a gente não perder tempo, nem um segundinho, porque cada segundo hoje, assim, é muito especial. Eu quero que vocês recebam com muito amor esse grande presente que nós tivemos recentemente. A Karen foi uma pessoa que eu conheci aqui em Balneário Camboriú, e a Karen tem uma irmã, uma amiga, né? É uma irmã do coração, porque elas vêm da mesma cidade, na cidade de Ijuí, do Rio Grande do Sul, e a doutora Silvia aceitou nosso convite para compartilhar com a gente a questão de sistema imunológico. Então, a gente vai reservar aqui um tempinho para ela poder falar, compartilhar com a gente essa questão, principalmente, né, no que foi aí 2020, na questão emocional e na questão física, como que a gente consegue aí entender um pouquinho o que se passa nesse corpo que é o ser humano. Doutora Silvia, gratidão demais por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a tua agenda é super apertada, ela vai ficar um tempo pequeno aqui conosco, mas eu quero que vocês recebam com muito carinho. Ela é médica, psiquiatra, terapeuta, professora em residência médica, o currículo dela, e é com muito carinho que eu agora fecho meu microfone e eu só quero aprender. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, gente, por favor. É uma honra e eu acho que é uma descoberta linda, né? Justamente porque a Liege já está contando uma parte da história. Eu tenho uma grande amiga, uma irmã na vida. Já trabalhamos juntas, inclusive, ela já foi assim meu braço direito, as duas pernas dentro de um consultório. E com o tempo ela engrenou para esse lado e eu sempre fui uma pessoa muito aberta, muito interessada em estudar, eu não paro de estudar, eu até comentava hoje num trabalho novo que eu estou fazendo aqui em Brasília, que eu estou sempre dizendo que vou fazer, que não vou entrar em curso, quando eu vejo eu estou estudando uma coisa nova. Então, assim, o fato de dizer que eu já não ia estudar já era uma mentira, né? Porque eu já estou na aromaterapia aqui de cabeça e corpo assim inteiro. Então, bom, gente, vocês ouviram, né? Eu sou médica, então, obviamente, eu tenho o lado da alopatia. Isso é óbvio, tá? Eu vou sempre, assim, principalmente na questão, se uma pessoa chegar para mim e falar, olha, abri sintoma de Covid, né? Eu vou dar orientação médica, mas eu super acredito no fortalecimento, na prevenção e também no apoio ao tratamento da parte da medicina remédio ser ajudada pela parte terra, entendeu? Pela parte aromaterapia, pela parte dos óleos essenciais. E um ajudando ao outro. Então, eu achei interessante aquele primeiro slide ali, aquele último, na verdade, do tempo que leva, né, para uma substância chegar, né, Rita, até o cérebro. Achei super legal. Por quê? Tudo tem muito a ver com a forma como é feito o preparo. Por exemplo, o remédio você coloca na boca, aí ele tem que ser dissolvido, aí ele vai para o sistema digestivo, aí ele vai passar pelo fígado, aí ele vai... Entende? Ele sofre uma série de processos dentro do nosso organismo. Tudo que for líquido, tudo que for oleoso, lipossolúvel, desculpa, vai ter a chance de entrar com mais facilidade na célula. Então, a Terra, o universo, a natureza, nos dá a possibilidade de observar, né? E isso tem sido feito na própria medicina.
a medicina tradicional está se detendo a usar plantas, aromas, óleos, gotas, né? A gente tá se transformando por uma necessidade que é do ser humano. Acho que o ser humano entendeu que a vida não era química só, e que a natureza está aí para nos dar muito, um presente enorme na vida, que são, no caso, o assunto que a gente está falando aqui, da aromaterapia. Eu estou apaixonada. Então, outro dia no grupo, eu quase ia botar o áudio, né? Que eu mandei para a Cara e falei assim, é assim, na hora? Como assim? E ela disse, Silvia, te ouve, tu parece uma criança falando. E é apaixonante, assim, é muito gostoso. Porque a gente vê vias aéreas abrindo, gente, o pessoal relaxando. Eu já conhecia alguma coisa, me emociona muito ver o cuidado da forma como é extraído e tudo mais. Me lembra muito a questão dos florais também, que eu tenho uma empatia muito grande. Eu tenho pessoas na minha família que estudam isso. Então, assim, a minha mãe é terapeuta floral. E aí a gente vai vendo à medida que a gente vai utilizando. Eu acho assim, a melhor forma é usar. A gente pode estudar, a gente pode ler no site, mas experimentem. Vão experimentando e vão fazendo trocas e vão trazendo descobertas novas, porque cada vez mais a gente vai saber mais sobre isso. Porque a natureza tem a sua chave. Inclusive, eu me lembro muito de uma aula que falava, olha, a chave da natureza é muito mais potente do que a chave do remédio. Então, cuidado com algumas substâncias, né? Mais na questão das substâncias psicoativas e tal. Então, acho que isso serve muito aqui para nós, que estamos usando óleos essenciais, que são puros, que têm o seu destino, e aonde a gente pode estar descobrindo destinos novos. Sobre a imunidade, gente, nós temos capacidade de nortear o nosso corpo, a nossa mente, né? O nosso sistema imunológico como um todo. Então, nós precisamos de pequenos estímulos. Quando a Rita falou assim, não é só o uso utópico, não é só para aromatizar o ambiente, muda o teu humor, muda a tua disposição, muda a tua vontade. Então, aí reside o segredo da transformação, porque a nossa célula já vem com uma inteligência. Ela já sabe o que fazer. Ela sabe como fagocitar, que é pegar um corpo estranho e colocar para dentro da célula e tentar matar aquele bicho, por exemplo, tá? Aquele corpo estranho, o vírus ou a bactéria. Mas nesse processo ela acaba produzindo algum lixo que pode nos fazer mal também. Então a gente tem que ter equilíbrio nestas instâncias. O que é interessante no momento em que eu me abro, né? Eu como ser humano, todos nós aqui, né? Eu estou dizendo eu, assim, eu ser humano, me abro para isso e encontro equilíbrio com o uso de determinadas substâncias leves da terra, que me equalizam, que me sintonizam com o meu bem-estar. Uma das coisas mais interessantes é que o teu corpo começa a ficar regrado, ele começa a ficar tranquilo, ele começa a funcionar de uma forma que você nem imaginaria que funcionaria. Principalmente assim, você vai ter notícia, sabe aquela pessoa que estava ali com vocês, não sei o que, caiu doente. Nossa, o que aconteceu? Vocês estavam todos ali, e você? Não, 4, 5 foram, e você? Não, eu não fiquei, mas o que será que você faz de diferente que eu não faço, né? Então, além da suplementação, além do uso profilático e medicamentoso que a gente pode fazer dos aromas, dos óleos essenciais, também há essa questão do equilíbrio emocional, que é uma chave fundamental. Quando a gente fala sobre imunidade, uma das coisas mais erradas que foram ditas para nós nesse meio tempo foi o fica em casa, gente. Ficar em casa, não receber a luz solar, não sair para caminhar em ambiente que não tenha muita gente, não ir dar a sua voltinha num parque isolado, num local, seja você uma pessoa com idade de risco ou não, né? Um vovô, uma vovó podem ir para um estacionamento de um lugar e dar 4, 5, 6 voltas e tomar sol na sua própria casa, sair para a rua, fazer algumas coisas com toda a proteção, né? É como eu penso, é como assim, como a minha família está levando essa
essa situação hoje em dia. Eu tenho um pai de 85 e uma mãe de 73. Então, um pai médico, inclusive, pediatra. E aí, gente, o fica em casa foi muito lesivo para todos nós, porque uma semana em casa, sem sair, dentro de um quarto, principalmente aquelas pessoas que deprimiram, se assustaram muito com a história da pandemia, é altamente lesivo para o nosso sistema imunológico. Então, a gente tem que descobrir, através desta ciência, né, que é a aromaterapia, aromatologia, né, como me ensinou a Rita agora, que eu ouvi dela, esse termo, gratidão, né, aí, Rita, tô aprendendo. A gente tem que ressintonizar, reequalizar o nosso sistema e partir para a vida com segurança. Bom, eu tenho aqui em mãos, aqui poderia mostrar para vocês Face Shift, não tem problema nenhum sair assim, ninguém tem que te julgar, mas põe a tua máscara, põe teu Face Shield se tu acha que é importante pela questão da idade e tal. Meus pais saem de Face Shield. Aí a minha mãe brinca que parece um astronauta e tal, não sei o quê. Mas gente, é a forma que se encontrou para poder dar uma caminhada na rua, fazer alguma coisa assim mais importante, que te conecte com o ambiente. A gente precisa estar conectado com o ambiente. Quem alertou a gente para essa questão do fica em casa está muito errado é o doutor Ricardo Ariel Zimmermann, que é um infectologista bem importante da minha época da faculdade até. Uma pessoa muito legal, que preza muito a questão do exercício físico. E hoje eles estão em Manaus numa força-tarefa, né? Então, assim, dizendo, saiam de casa, tem que tomar ar, tem que fazer exercício físico, tem que estimular esse corpo a produzir, não é? Porque a gente equaliza o nosso sistema, a gente utiliza os recursos e o nosso organismo é muito inteligente, ele sabe o que a gente está mandando para ele como informação. Claro que ele não vê o aqui e agora, mas se você estiver num lugar escuro, só deitado, só embaixo da cama, como eu falo, o que o teu organismo vai pensar? É meio óbvio, né? Estamos em colapso, estamos com problemas sérios e temos que guardar energia. Então, nem célula de defesa ele vai produzir. Sabemos também que a gente tem que estar equalizado e que cada patologia tem suas características. Então, eu sempre falo, buscar ajuda médica, fazer tratamento e equalizar o teu sistema imunológico da forma que você sentir pela tua própria intuição. Esta terapia, eu até te digo, Liege, me corrija se eu estiver errada, ela é extremamente intuitiva. Como também eu já vi na questão dos florais, né? Que a ideia vem, essa pessoa está precisando de tal coisa. Tu tem conhecimento, claro, vai estudar antes de indicar, mas falar para uma amiga, pinga uma gotinha de limão, usa o peppermint, cheira o peppermint antes de sair para o trabalho, né? São coisas, são dicas que fazem toda a diferença. Então, assim, eu até brinquei com a minha amiga, né? Quando eu recebi a minha caixinha, aí eu peguei e pinguei, mostrei para ela, olha o que eu estou fazendo, né? Com o peppermint, eu disse, mas esse ainda é o abençoado, eu chamo de abençoado, porque foi o que ela me deu na praia em fevereiro. E aí foi o que abriu tudo, né? Eu não tinha tempo, gente, porque de abril até aqui eu estava, assim, eu não ia ter esses 10 minutos, né, Liege? Foi muita coisa, foi demais, assim. Mas toda vez que alguém me perguntou, ou que alguém falou, eu uso aromaterapia, eu faço isso, eu posso usar lavanda para dormir à noite, eu posso pingar gotinhas de peppermint no meu aromatizador, eu só lembrava da Karen e falava, tudo que você conheça de aromaterapia, você deve continuar fazendo. Então, esse foi o meu conselho. Claro, se vocês quisessem algo mais técnico, assim, até poderia trazer para vocês como é que funciona todo o sistema imunológico, mas eu acredito que o que faz ter gosto e entender por que algumas pessoas reagem de um jeito e outras de outro, tem uma atitude, uma determinada atitude diante dos problemas, eu acho que tem muito a ver com essa questão intuitiva e está aberto a novas descobertas, novas, tão antigas descobertas, né? Quer dizer, hoje se passa a valorizar depois de um tempo de pêndulo, né? A ciência foi muito para um lado para depois vir
para lá e depois chegar aqui no meio, né? Eu me considero agora assim uma pessoa bem centrada aqui no meio, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Eu jamais vou duvidar do potencial desta prática, como médica. Isso eu falo para vocês como médica. Liege, alguma pergunta? Claro que nós vamos te chamar de novo para você falar de todo o teu conhecimento de sistema imunológico, não tenha dúvida. Porque a gente vai ter aí muitos dias, né, para aprender cada vez mais. Eu costumo sempre dizer, um dia por vez, uma gotinha por vez. Até no vídeo que a gente compartilhou ontem, o fechamento do vídeo foi uma gota por vez. Nossa, meu coração até bateu. Eu falei, tô no caminho. O nome do grupo é Uma Gota por Vez. E é isso, eu não acredito da gente aprender tudo num único dia. Então, se você for estudando, hoje teve vídeos aqui que eu voltei 10 vezes a mesma cena. 10 vezes. Falei, não, peraí, deixa eu ouvir de novo. Deixa eu ouvir de novo. Faz parte do aprendizado. Então, cada dia um pouquinho, quando a gente vê, nossa, olha que montão que se fez e não foi tão pesado. Silvia, eu quero agradecer demais da conta. Hoje a gente tem um tempinho realmente muito curto com o pessoal aqui. Eu agora vou entrar falando do OnGuard. Quem tiver conhecimento sobre o OnGuard, quiser compartilhar num bate-papo ou falar depois, tá super à vontade, porque aqui, gente, é para a gente compartilhar conhecimento. O que eu vou trazer para vocês foi uma pesquisa ampla de vários livros que eu tenho dentro desse segmento que a gente está cada vez mais se aprimorando. Alguns vídeos do próprio Dr. Hill, legendado em inglês, então é bem demorado para a gente conseguir trazer tudo, mas eu acredito que deu uma informaçãozinha bacana. Diga-se. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. E só pensem aqui comigo. Por que será que nós estamos voltados para a aromaterapia no momento em que nós estamos sendo atacados por um vírus que nos tira a capacidade de sentir cheiro? Até tá? Vou deixar essa pergunta para vocês. Verdade. Eu acho que a gente está se defendendo com aromaterapia. A gente está criando defesa cada vez maior e talvez não se sinta tanto o efeito nocivo da doença aliando essa prática. Gratidão. Eu que agradeço, doutora Silvia. Vamos que vamos, gente. Vamos seguir aí. Vou botar o cronômetro para não me passar no tempo com vocês. Não sei se aqui na sala hoje nós temos convidados ou convidadas, mas só para fazer uma recapitulação rapidamente sobre os nossos óleos básicos, que é o nosso kit aqui, para a gente cuidar de si, da nossa família e das pessoas mais próximas. A gente tem aí o nosso orégano, que foi comentado pela Rita, que funciona como um antibiótico natural, antiviral. Nós temos a nossa melaleuca, que é antifúngico, e ela elimina aí micro-organismos não benéficos ao corpo. Nós vamos falar do OnGuard hoje, o frankincense, que atua como regenerador celular. Vamos ter uma aula muito especial ainda no mês de janeiro sobre o frankincense. O lemon, limpeza profunda, a gente falou do irmãozinho dele, né, que foi o primeiro óleo Lime, na semana passada. A nossa lavanda maravilhosa, que cabe sim uma aula especialíssima para ela, que traz esse relaxamento, ajuda nos momentos de insônia. O peppermint, que foi comentado também pela Rita, trazendo aí a clareza mental, para os problemas de enxaqueca. O Zengest, que é um blend para suporte digestivo. O nosso Brit, para o suporte respiratório. O Deep Blue, que também foi comentado ali pela Rita, que vai trazer esse alívio, esse conforto na nossa musculatura. O Balance, que foi introduzido nesse kit, que traz o quê? O nosso equilíbrio emocional. Ele foi desenvolvido para essa finalidade, principalmente porque o Brasil lidera na posição de depressão no mundo, tá? A tangerina, então, já é focada na criatividade, no bom humor e estimular aí a concentração.
Então, esses seriam os principais benefícios dos óleos que nós vamos usar talvez primeiramente, nós vamos experimentar, que geralmente é o que mais aparece para as famílias. O On Guard foi um blend, um dos primeiros blends desenvolvidos pela doTERRA. E aí a gente vai falar por que a sinergia, isso segundo o Dr. David Hill, por que a sinergia, o blend, uma combinação de substâncias é tão importante. Todos nós aqui na sala temos um metabolismo. E eu vejo muitas pessoas perguntando, o que é bom para insônia, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo outro. E o Dr. David Hill, que é médico, cientista, um dos fundadores de doTERRA, alguns de vocês já o conhecem por nome, e logo, logo presencialmente também, já participaram talvez de alguns treinamentos dele. Ele é categórico em dizer o seguinte, os óleos essenciais, eles são metabolizados pelo fígado, todos eles, inclusive a doutora Silvia até confirmou agora para nós também. E dentro desse metabolismo, né, ele pode produzir o quê? Os metabólicos secundários e terciários. E com isso tem uma reação química. Por isso que algumas pessoas dizem o seguinte, Liege, eu estou aí com um sintoma de resfriado. O que seria bom de indicação para o meu resfriado? Quando a gente comenta do On Guard, que ele foi formulado em laboratório com as substâncias naturais, sem nenhum aditivo sintético, para a finalidade de fortalecer o sistema imunológico. Mas aí pode acontecer da pessoa, mas eu não tenho On Guard. Pode ser um caso como a Rita ali. Liege, eu tenho agora o Wide Orange. Eu posso utilizar? O Wide Orange é uma das substâncias do On Guard. E talvez ela vai usar, e o metabolismo dela vai receber super bem. E ela falou, nossa, eu nem precisei do On Guard. Por que isso acontece? Isso tem uma explicação, tá? Então, não é que existe óleo errado. Todos eles têm aí os seus componentes químicos naturais que permitem isso. A potência do mix. Imagina o On Guard, a gente já vai ver a composição química dele. São 5 itens, cada item vindo de um país diferente. Então, é óbvio que a potência desse mix é muito maior do que se eu utilizar a substância isolada, só ela, tá? E sim, o óleo essencial, a sinergia, ela acaba sendo uma parte integrante o quê? Da tua rotina, que é o que ele frisa bastante, o preventivo. E muitas vezes nós, principalmente aqui na cultura do Brasil, a gente não tem o hábito da prevenção, ok? Vamos avançando aqui. O que tem, então, dentro dessa sinergia como componentes? Nós temos o Wide Orange, a laranja selvagem. A origem dela não é que não exista o cultivo dela em outros países, mas dentro de um estudo do corpo científico de doTERRA, o país que faz a produção dessa laranja de forma mais pura e potente fica na República Dominicana. O cravo em Madagascar, o cinnamon bark, que é a casca da canela, na Indonésia, o eucalipto e o alecrim, o eucalipto na Austrália e o alecrim no Marrocos. Aí vocês vão perguntar, tá, bacana, o que a combinação desses 5 óleos podem fortalecer o sistema imunológico? Aí a gente vai detalhar daqui a pouquinho cada um deles, para vocês entenderem por que a doTERRA tem esse cuidado em estudar a substância pura e desenvolver a sinergia. Tem um propósito, tá? Em se falando aí, para quem tem a atenção aos chakras, ao equilíbrio dos chakras, o On Guard, ele já vai ali na base da coluna, raiz do problema, né? Então não é para menos que ele está ali no suporte imunológico. As propriedades físicas do On Guard. Claro, se existe uma sinergia e um blend, uma combinação, vão ter características e propriedades dessas 5 substâncias, como potência. Então, é um óleo, um blend, sim, antibacteriano, antifúngico, antiviral, para infecção de bexiga. Então, todos os casos que são relatados para a doTERRA, eles vão ali cada vez atualizando a edição do Modern Essentials, que é a literatura
feita lá nos Estados Unidos e autorizada a traduzir nos países, tá? Cândida, fadiga crônica, resfriados, tosse, gripe, doença das gengivas, como está muito ligado ao antibacteriano, então vocês vão perceber muito que a família do On Guard caminhou muito para essa questão bucal. A litose, a hipoglicemia, lúpus, mofo, dor de garganta, infecção e doenças na gengiva. Então, basicamente, essas são as propriedades físicas que esse blend vai te ajudar bastante. Bacana. Agora vamos falar sobre o aspecto emocional. Ele é considerado, como o próprio nome On Guard, o guardião da casa, o guardião da tua família. É o óleo da proteção. Então, ele vai te proteger tanto das ameaças ambientais como sazonais. Então, ele sim é conhecido pelos efeitos positivos que vai atuar no teu sistema imunitário. Ele vai afastar parasitas energéticos do tipo personalidades muito dominadoras, né? Ou ainda influências negativas. Aqui eu vou fazer uma pausa, tá? Por quê? Foi relatado inicialmente, logo que eu iniciei com a doTERRA, sobre o teu sistema imunológico físico e sim o teu lado mental e espiritual, independente da religião que cada pessoa tenha nessa sala. Dentro das influências negativas, a combinação aumenta a frequência energética, porque é diferente. Se você pega um óleo individual, tem uma frequência energética, se eu somo 5 substâncias individuais, eu potencializo, a frequência energética é muito maior. Então, o On Guard é muito recomendado para ser utilizado por pessoas muito negativas, muito pessimistas, pessoas, por exemplo, que ao se deitar costuma ter muito pesadelo. Então, você pode começar a entrar com o On Guard e você vai perceber que isso vai se equilibrar, tá? Tem essa parte do fortalecimento do eu interior. Por isso que ele é utilizado na segunda fase do Aromatouch. Quem lembra, quem já viu a aula, quem ainda não viu, esse mês a gente vai fazer uma aula de Aromatouch. Ele é o 4º óleo utilizado na segunda fase do Aromatouch, que é justamente para fortalecer o sistema imunológico. Então, a gente começa com a melaleuca e depois finaliza a segunda fase com o On Guard, tá? Ele é muito indicado para pessoas que têm dificuldade de dizer não. Então, vou dizer de carteirinha. No passado, eu tinha muita dificuldade de dizer não. A nossa cultura brasileira, ela tem uma dificuldade em dizer não, tá? Exceto algumas pessoas, né? Que você já vai pedindo, ela fala logo não e depois diz, não, tudo bem, eu faço. Mas o não tem, sim, algum histórico ali emocional que precisa equilibrar, tá? Você vai dizer não, mas não significa que você não vai manter os limites equilibrados e claros. E eu vivenciei exatamente isso numa historinha bem rápida que eu vou contar para vocês. Todo mundo que já ouviu a história do meu pai tem enfisema pulmonar, são idosos, acima de 80 anos, e ele botou na cabeça que ele precisava girar a chave do carro para não descarregar a bateria. E ele me pediu há 2 dias atrás. E aí, com muitas tarefas, não consegui, aí eu fui. Só que no dia que eu fui, a minha mãe me ligou de manhã e falou, olha, você não veio, o seu pai desceu para ligar o carro, passou mal. Então, qual foi na cabeça dela o que ela quis passar de mensagem para mim? Você tinha que ter vindo na hora que eu te pedi, porque ele queria naquela hora, sendo que ninguém vai sair com o carro. E aí a questão de fazer o outro se sentir culpado. Então, o que eu fiz? Eu entendi o lado dela e conversei com ela. Mãe, eu entendo a sua situação, mas estamos vivendo isso, isso, isso e isso. Não é prioridade o carro agora. A gente vai consertar se ele descarregou e tal, mas não queira me sentir culpada por eu não ter ido naquela hora. Percebe? E família tem muito disso. Então, quando a gente conversa e mostra os lados, a gente começa o quê? A manter os limites claros. Nós não somos a agenda dos outros, nós fazemos a nossa agenda
E, claro, na medida do possível, vamos ajudando todo mundo aí que está precisando de ajuda. Indicado, sim, para pessoas que têm essa dificuldade de não on-guard, ele pode muito bem ajudar esse tipo de pessoa. Ele corta conexões insalubres. Sabe aquelas pessoas com codependência? Tudo que vai fazer precisa do aval do outro, aquelas relações parasitárias, vírus negativos, aqueles grupos, sabe, que pensam da mesma forma numa codependência. O on-guard ajuda muito nesse sentido. E ajuda também o indivíduo que ele aprender a tanto se defender como proteger do espaço individual dele, que todos nós devemos ter. Então, como foi muito bem pontuado aqui, antes da gente poder ajudar alguém, a gente tem que estar bem, né? Então, hoje pela manhã, eu recebi a notícia pela minha mãe que o meu irmão, ele contraiu o Covid, né? E ele depende, ele faz tudo dentro de casa, então não é à toa que a gente passa por determinadas situações, é hora dele parar, dele descansar, e aí sim a gente vai cuidar dele. Vou sair aqui da nossa live e vou lá levar os olhos, as combinações, para que ele possa fortalecer ainda mais a imunidade dele. Vamos para algumas informações ditas, tá? Esse link aqui no YouTube, depois eu vou passar no grupo, fiquem tranquilos. Quem quiser fotografar e depois assistir, assistam. O que o Dr. David Hill ele fala aqui, tá? Ele fala principalmente sobre o ciclo preventivo. Ele bate muito na tecla da prevenção. Não é que você vai tomar óleo todo dia, mas você se prevenir, cuidar da tua saúde para fortalecer o teu sistema imunológico, tá? Quem ouve ou quem já ouviu falar sobre as pastilhas Badlets e as balinhas de on-guard, pensa que é uma brincadeira da doTERRA. Aquilo ali teve uma criação com a finalidade de prevenir. Então, muitas vezes, se você não está doente, teu sistema imunológico está muito bem, obrigada, mas se você usa ali uma pastilha, uma balinha, você está utilizando uma dosagem menor do on-guard, mas está trabalhando o teu preventivo. Muitos óleos essenciais, tá? Eles podem ser semelhantes na química, mas na hora de reagir, responder, é diferente. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, eu vou utilizar o on-guard para o meu sistema imunológico. Mas, Liege, eu notei que o manjericão, ele é um excelente nesse sentido também. Então, na verdade, são dois. Veja, todos os óleos essenciais, eles possuem, tá? Além dos terpenos, esses grupos funcionais. Os álcools, os ésteres e as cetonas. Esses grupos fazem determinados óleos terem uma reação e uma resposta maior do que outros. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar do limoneno, limoneno e tal. Ele é um monoterpeno, uma substância que tem uma altíssima concentração de quê? Ali nos cítricos. Então, se você for ver o Wild Orange, bergamota, tangerina, limão siciliano, green mandarim, yellow mandarim, todos eles têm uma quantidade de limoneno. Então, quando a gente tem essa função do limoneno, eu tenho um forte apoiador no suporte imunológico saudável, tá? A gente tem grupos funcionais fortes, como os aldeídos, os álcools, os fenóis. Então, quando ele começa a entrar um pouco mais dentro da química, a gente começa a fazer sentido por que a doTERRA escolhe fazer os blends. Porque é como se eles medissem essas substâncias em cada óleo e fizesse a combinação para que na potência do blend a gente tivesse exatamente o que a gente precisa, tá? Assim como o Deep Blue, o on-guard também foi um dos primeiros blends da doTERRA. Então, o Dr. David Hill é quase que um mimo, e não é para menos que o on-guard faz parte do AromaTouch, ok? Vamos falar aqui sobre algumas formulações dentro de cada substância que tem no on-guard. Então, a gente falou que o on-guard tem o Wild Orange, o cravo, a canela, o eucalipto e o alecrim. Por que tem o Wild Orange? Porque o Wild Orange é o cítrico onde tem o maior percentual desse monoterpeno de limoneno, 96%.
que tem. O cravo, ele já tem o eugenol. Esse fenol, ele faz o quê? Ele tem uma alta capacidade do corpo ser resiliente, ok? A canela, ela tem um aldeído chamado cinamaldeído. Isso aí serve para quê? Ele auxilia a resposta do sistema imunológico, vai inibir tensões e comunicações muito específicas. Então, veja, quando eu somei os 3 aqui, já foi uma potência enorme. E aí, no sistema imunológico, a gente entra com o eucalipto e o alecrim, que fortalece muito a parte do sistema respiratório dentro do sistema imunológico. Então, por isso que ele é tão potente. E essa combinação aqui, ela produz, sim, um valor sinérgico, tá? Para a doTERRA. Significa o quê? Em suma, que o todo, ele é maior que a sominha das partes. Ou seja, o OnGuard tem uma potência muito maior do que se eu só utilizar o Wide Orange, do que se eu só utilizar o cravo e assim sucessivamente, tá? Gente, se for surgindo alguma dúvida, vai colocando ali no chat que eu vou ter uma atençãozinha antes de finalizar a live para responder, tá bom? Principais usos do OnGuard, tá? Para estresse, qual que seria uma receitinha muito bacana? Você pegar de 5 a 10 gotas, claro, observando a idade, o histórico, né, diagnóstico da pessoa que vai estar estressado aqui. Uma colher de sopa de óleo de coco fracionado, ou qualquer óleo vegetal de boa marca, sem cheiro, e pode ser utilizado como um óleo de massagem, tá? Para edificar essa pessoa, você pode utilizar o difusor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que tem alguém com o microfonezinho aberto, só para não interferir aqui, tá bom, pessoal? No difusor, você pode inalar direto do frasquinho, né, o OnGuard, ou colocar no difusor, como eu fiz aqui antes de começar a aula com vocês. Para limpeza, isso aqui é muito importante, gente. Quem vai fazer limpeza em casa pode utilizar os materiais de limpeza que pode ser comprado em mercado, sim. Mas o OnGuard, ele tem um poder antibacteriano, que eu vou mostrar uma tela para vocês. Depois, quem quiser ver o vídeo, fica super à vontade, eu passo o link, tá? Então, nessa limpeza, você pode limpar a tua casa com água natural, né? Água da torneira, enfim, vinagre, gotinhas de OnGuard, tá? Ou você pode fazer numa tigelinha e limpar regiões ali, como o balcão, tá? Outras superfícies, por exemplo, do banheiro. Garganta, bochechos e gargarejos com 1 a 2 gotas em 250 ml de água natural, tá? Outros usos que vocês também podem fazer com o OnGuard. No suporte sazonal, tá? Vocês podem colocar no difusor. A garganta arranhada, como a Rita fez, né? Pode utilizar aí uma gotinha de OnGuard, de limão, numa colher de chá com mel. E ontem à noite, eu fui para casa da minha mãe com ventilador por causa do calor, a garganta começou a dar uma arranhadinha. Já vim em casa, botei sublingual, 1 gota, já passou na hora. Purificar os teus tapetes, antibacteriano, principalmente agora com OnGuard, tem uma receitinha aqui bem bacana com bicarbonato de sódio e as gotinhas de OnGuard para limpar os filtros de ar-condicionado, tanto de casa quanto do carro. Você pode colocar e limpar esse filtro, vai ficar com um aroma maravilhoso o teu carro. Proteger o teu corpo de forma natural, pode massagear aí, né? Ou na cápsula, ou as solas dos pés com 1 ou 2 gotas. Que mais? Muita gente tem o hábito ali de tomar as suas vitaminas, como a gente tem os suplementos, né? O VM Complex e o XEO Mega, da própria doTERRA. Mas se você adiciona 1 gotinha de OnGuard, né, no suco matinal, ele vai absorver melhor as vitaminas, tá? Hálito, gente, para o hálito, o OnGuard trabalha muito, muito bem. Sentiu que está com mau hálito, você tem as balinhas, você tem os bedlets, ou o próprio óleo, né? Você faz gargarejo e bocejo. Desinfetante natural, você pode preparar o teu, tá? E manter ali longe da tua casa os germes. A maçã vitaminada que a Rita passou a receita maravilhosa, é aquilo ali. Purificar o ar, você pode fazer aí ou no difusor ou um próprio spray de ambiente.
e o teu Rolon, principalmente ali para as crianças, para fortalecer o sistema imunológico delas, tá? Então, você tem no On Guard, nas 3 formas de uso, o aromático, o tópico ou a ingestão. O aromático você pode, tanto do vidrinho, abrir a tampinha, inalar do vidrinho, 3 a 4 gotinhas no difusor ou uma gotinha no teu colar aromático. No uso tópico, você pode, então, aplicar até 4 gotas, 2 gotas em cada sola do pé, com óleo carreador, dependendo da sensibilidade da tua pele, tá? Pernas das crianças, né? Ajuda ali na dor do crescimento. O spray, você pode colocar algumas gotinhas e a ingestão. Aqui essa telinha é que eu queria mostrar para vocês. Um teste bactericida. Eu vou resumir isso aqui, tá? Nessa espátula de vidro foram colocados o quê? Bactéria. Uma bactéria, como é que ela vai se proliferar? Foi proposital, ok? Então, eles colocaram aqui no C, eles não colocaram nada. Aqui no vidrinho B, eles colocaram o Clorex. E aqui o Lysol. E aqui o On Guard. Olha a proliferação do On Guard. Quase nada, tá? Então, isso já foi feito também em testes em hospitais. Fora do Brasil, a gente tem uma linha, né, de higienização já pronta do On Guard. Aqui no Brasil, por enquanto, a família do On Guard, ela tem o quê? O óleo no vidro de 15 ml e de 5 ml. O Rolon já pronto, aquele que você pode fazer. O spray higienizador de mãos, tá? Que o meu estava dentro da bolsa em algum lugar. Os Badlets, é isso aqui, ó. São essas pastilhas em formatos de bolinhas incolores, 1/4 de gota em cada bolinha, tá? Então, cada recipiente desse tem 125 pastilhas. As balinhas, que são um pacote com 30 balas. E o creme Detal imbatível, que realmente ele tem os óleos essenciais, mas a junção da hidroxiapatita, a melaleuca, o tea tree, que é o clareador natural, e o próprio On Guard faz com que esse creme dental ele te dê um resultado magnífico, tá? Eu, por exemplo, não consigo desgrudar mais deles. Bem, então a gente teve aqui um resumo da aula, tá? Vou parar aqui o compartilhamento da tela e dizer para vocês o seguinte: o blend do On Guard é um óleo que todos deveriam ter em casa para o sistema imunológico próprio e o sistema imunológico da família e amigos, tá? Você pode sim desenvolver teu álcool gel. Eu hoje cheguei no dentista, né, apavorada, imagina dentista, no período de quarentena, com o meu On Guard Spray. E eu mesmo faço, né? Eu mesma faço. Por quê? Porque eu adquiri o meu, vi ali, tem um recipiente e vou fazendo a reposição dele, tá? Isso também é uma sugestão para quem tem o suporte. Quando for de plástico, vocês têm que ver se esse material é próprio e específico da doTERRA. Outro tipo de plástico, o fato do óleo ser muito potente, o que acontece? Ele pode danificar e até furar o recipiente em plástico, tá? O da doTERRA, isso não acontece. Então, gente, eu não sei se tem alguma dúvida sobre o On Guard, se tem algum convidado aqui na sala, fale com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Olha, eu gostei, eu quero experimentar o On Guard, ou eu quero experimentar um outro que eu estou precisando e eu quero conversar. E aí a gente vai apresentar a melhor forma para a pessoa que vai ter o contato pela primeira vez. Vou abrir aqui, eu vou só dar uma